Boa noite, pessoal. Estou gravando essa aula agora à noite. Espero que todos estejam bem. E hoje vamos dar continuidade à nossa segunda aula de espaços métricos, cujo nosso objetivo vai ser falar sobre conjuntos abertos, conjuntos fechados, bola aberta, vizinhança, limitação, também diâmetro. O que vem a ser isso? São conceitos que estão relacionados à proximidade. Então, para isso, a gente vai seguir um roteiro, como de sempre, né? Nós vamos começar falando aqui no nosso roteiro de motivação, qual é a ideia aqui principal dessa aula. E aí eu coloquei aqui uma imagem que vocês conhecem, que é do Google Maps. O Waze poderia ser também. Então, em um mapa, quando um mapa digital, dizemos que uma pessoa está próxima de outra. E o que significa estar próximo, né? Esse conceito de próximo também é muito relacionado à física, principalmente à mecânica, né? A mecânica clássica. Então, quando eu digo que está próximo de alguma coisa, esse alguma coisa é um referencial. Então, por exemplo, aqui numa reta eu tenho zero, o 1 está próximo do zero e o menos 1 também está próximo do zero. Então é um conceito difícil de entender. Agora, e se a gente for falar no plano e no espaço, o que seria estar próximo? Então a gente teria que ter um referencial, ter alguns conceitos a mais para entender essa questão. Outro caso também, um conjunto de funções, né? Esse conjunto de funções está próximo a essa função de linha cheia. Então aqui é fácil de entender isso, mas quando a gente fala do plano e do espaço, é um pouco mais complicado. Então precisamos de uma definição matemática que funcione para qualquer espaço, Rn, R2, R3, Rn, o que seja. Essa definição é dada pela ideia de vizinhança que a gente vai ver dentro desses conceitos, né? Aqui temos uma imagem, por exemplo, de um ponto qualquer aqui dentro de um conjunto. Essa aqui é a vizinhança, né, que dentro de uma bola aberta, que a gente vai explicar o que é isso. E aqui temos uma limitação, tá? Temos aqui uma limitação desse espaço ou do plano. Bom, para a gente entender melhor isso, vamos primeiramente fazer uma revisão bem rápida da aula passada sobre espaço métrico que nós aprendemos. Se você quiser se aprofundar mais, teve alguma dúvida, reveja a aula passada, né? Bom, essa é a definição clássica de métrica, de medida. E aí vocês têm aqui, seja um conjunto M, que está o conjunto M com seus elementos x, y e z. Então a definição de métrica é uma função de m em m. Por que de m em m? Porque você tem duas dimensões, você está trabalhando com plano, né? Então, o plano x e y, abscissa aí ordenadas, você tem coordenadas. Então você tem aqui um domínio em relação a uma imagem, você tem uma aplicação, uma função, uma transformação, que associa cada par ordenado de elementos, x e y, pertencente a M, um número real. Então, esse D, que é uma função, ele também é representado por um número real, tá? Que é chamado de distância de x a y. X a y, de y a z, ou de x a z, dentro dessa figura como exemplo que a gente está colocando aqui. E aí vem aquelas quatro propriedades que a gente viu. Se eu considerar a distância em torno do próprio ponto, vai ser zero. Segunda propriedade, se x e y são diferentes, a distância entre eles vai ser sempre um valor positivo, não pode ser um valor negativo. E a terceira propriedade, se eu for medir de x para y ou de y para x, tanto faz, ele vai ser o mesmo valor, tá? Por isso que eu tinha comentado na aula passada que uma maneira fácil de entender isso é trabalhando com questões modulares, funções modulares. E a quarta propriedade seria trabalhar com a desigualdade triangular. Aí a gente incluiria mais um elemento. Então aqui seria as representações geométricas dessas quatro propriedades que nós já vimos, ok? Então uma pequena revisão. Vamos agora falar, para a gente falar realmente dessa questão de conjuntos abertos e fechados, a gente tem que entender um conceito muito importante e simples que é chamado de bolas abertas e vizinhanças.
Bom, então o que que seria essas bolas abertas, né, ou vizinhanças, tá? Vocês observem que eu sempre coloco de uma maneira mais didática os conceitos, mas vocês podem também investigar mais isso no livro de Elon ou na outra bibliografia que está colocada lá à disposição de vocês no plano de ensino, tá? Vocês fiquem à vontade. Então, o que que seria uma bola aberta, tá? Aqui estaria a representação, veja esse pontilhado aqui. Vocês têm um centro, um centro A, vocês têm um raio, que é a distância de A até esse pontilhado. O pontilhado, ele não é considerado. Eu estou considerando só as regiões, os pontos que estão aqui dentro dessa região, desse círculo, não considerando o aro, não considerando a circunferência, né? Então, seja M e D, ou seja, o conjunto e a métrica, um espaço métrico. Então, você tem uma distância dentro de um M, que é um conjunto, como está representado aqui, né? Você tem um M, que dentro você tem uma métrica, e A pertence a esse M. Então, ele pertence, ele está aqui, tá? E R é maior que zero, tá? O raio tem que ser maior que zero. A bola aberta de centro A e raio R é um conjunto, então a gente representa por B como bola, né? O A é o centro, o R é o raio, aonde X pertence a esse conjunto M. Observe que essa bola está dentro desse conjunto M, que é um conjunto métrico, né? Métrica. E essa métrica ela é menor que o raio, ou seja, trocando assim em miúdos, o que que é uma bola aberta? Vocês têm um conjunto M, dentro aqui vocês têm essa figura aqui circular, são todos esses pontos que estão aqui dentro, mas que não coincidem, você não considera esse pontilhado. Você reconsidera só aquela região interna ali, os pontos internos, o A, mas tudo isso tem que ser menor que R. Então eu não posso considerar aqui a circunferência. Circunferência é o aro, né? Imagine uma roda de uma bicicleta. Aquele aro é a circunferência, tá? Se eu pegar todos os raios ali ou a região interna, eu tenho um círculo. Então, na verdade, eu estou considerando aqui a região interna e não considerando essa região limitada. Então ela está como se ela tivesse toda aberta, por isso a ideia de bola aberta, ok? O que que é vizinhança? Um conjunto V, agora você tem um outro conjunto, né, um subconjunto de M, ele está contido em M, é uma vizinhança de A quando existe uma bola aberta centrada em A internamente contida em V. Então, essa região que vocês estão vendo em verde, mas tem que ter a bola aberta dentro, tá? Então cuidado com isso, porque se essa bola aberta tiver com um pedaço para fora dessa região verde, você não pode considerar a vizinhança. Então a bola aberta, ela tem que estar toda dentro da vizinhança, tá bom? Então existe um R maior que zero, tal que essa bola está contida em V. Então esse é um dos pré-requisitos. Para você ter a vizinhança, a bola aberta tem que estar dentro desse subconjunto de M. Bom, o conjunto V é uma vizinhança de A porque contém a bola aberta inteiramente. Ok? Importante isso, hein? Inteiramente. Aí a gente tem alguns exemplos aqui embaixo. A bola aberta em R, né? Observe que aqui essa bola ela tem raio 1. Por que que ela é uma bola aberta? Porque está considerando todos os valores de 1 até 3, mas não considera o 1 e o 3. Tá? Então por isso que se considerasse o 3, você não teria uma bola aberta. Aí seria uma figura fechada. Então as limitações ali, né, as aderências que a gente chama, elas não podem entrar para ser considerado uma definição de bola aberta, ok? E aí vocês têm um raio aí, raio 1, que vai dar um diâmetro aqui, um diâmetro total de 2, né? Então considere a métrica aqui, a bola aberta e centro 2 e a raio 1, tá? Então a bola 2 e 1, o centro é 2, por isso que está o 2 aqui, 1 é o raio, aqui estaria a definição. Então isso aqui seria um exemplo de uma bola aberta, tá? Agora no caso de um outro exemplo aqui de uma vizinhança 2, né? O intervalo menos 2 de 6 é uma vizinhança de 2, pois contém a bola aberta. Então se eu pegar todo esse espaço aqui que vai de menos 2 até 6,
Observe que essa bola aqui, 1 e 3, ó, que é uma bola aberta, ela está dentro desse subconjunto. Então eu posso dizer que esse subconjunto de menos 2 a 6, ela é uma vizinhança de 2, tá? Considerando o 2 aqui o centro da nossa bola. Então você tem, para ter uma vizinhança, tem que ter uma bola aberta totalmente contida ali dentro, tá? Então veja que todos esses valores que vão de menos 2, não incluindo menos 2 e nem o 6, eles são vizinhança, então, que dessa região, dessa bola aberta, ok? Conjunto que não é vizinhança de 2, por exemplo, né? Nesse caso aqui, você tem um intervalo fechado, tá? Quando você coloca esse parentezinho ali, ele é aberto. Significa que você não está considerando aqui o menos 2 e o 6. Aqui, por exemplo, o colchete é fechado, então entra o 2 e entra o 5, entra todos os valores que estão reais, né, entre 2 e 5, entra o 2 e entra o 5. Aqui entra todos os valores reais entre menos 2 e 6, mas não entra o menos 2 e não entra o 6, porque é aberto à esquerda e à direita. Aqui é fechado à esquerda e à direita. Não é vizinhança de 2, pois nenhuma bola aberta centrada em 2 fica inteiramente contida. Então, observe que aqui, ó, teria que estar incluído o 1, esse espaço aqui, essa quantidade de pontos internos de 2 até o 1, não considero o 1, ele não está sendo considerado dentro ou seja, a bola, essa bola aberta não está toda dentro desse intervalo de 2 a 5. Então você não tem uma vizinhança aqui, conjunto que não é vizinhança de 2, tá bom? Muito bem, então resumindo, bola aberta é o conjunto de pontos cuja distância ao centro é menor que o raio, tá? Então significa que você não está considerando essa parte pontilhada, isso é chamado bola aberta. A vizinhança é qualquer conjunto que contém uma bola aberta em torno do ponto, né? Esse ponto é o centro dessa bola, ok? Ideia principal, esses conceitos formalizam a noção de estar suficientemente próximo, tá? Então, vizinhança, os pontos estão próximos a essa bola aberta, sendo fundamentais para definir conjuntos abertos, continuidade. Continuidade e convergência, a gente vai verificar isso aí em próximas aulas, ok? A gente está vendo os conceitos básicos inicialmente. Bom, vamos ver agora o que são pontos interiores. Não é muito difícil de entender isso, isso vem lá da geometria plana, conjuntos abertos e conjuntos fechados, né? Então, os pontos interiores, então imagine que você tem um conjunto M, de novo, né? E aí, dentro desse conjunto existe um subconjunto, conjunto A, ok? Um ponto de A, o A minúsculo, que seria um elemento, né? O maiúsculo sempre é um conjunto, o minúsculo sempre é o elemento. Observe a pertinência, teoria de conjuntos. O A pertence a A interior, a quando existe um R maior que zero, tal que essa bola branca, bola aberta, branca não, essa bola aberta está contida em A. Veja que sempre nesses conceitos que a gente está vendo aqui, de limitado, que nós vamos ver, de aberto, fechado, você tem que ter a ideia básica da bola aberta, tá? Se ela está ali dentro ou não está. Então veja que ela está contida aqui dentro de A. Isso significa que existe uma pequena região ao redor de A inteiramente contida no conjunto. Então isso seria a definição de pontos interiores. Eu tenho um M, eu tenho um outro conjunto dentro de M, tenho que ter uma bola aberta e esses pontos estão todos próximos. Então eles são interiores aqui a essa região de M. Bom, a bola aberta, AR, está inteiramente contida em A, não esqueçam disso. Assim, A é um ponto interior a A. Tá? Então a gente tem aqui um exemplo, né? A gente tem um intervalo fechado, à esquerda e à direita de 0 a 2, tá? Olha aqui, ó, de 0 a 2. Aqui dentro eu tenho uma bola aberta, observem, né? Então existe um R maior que zero, tal que essa bola ela está contida aqui dentro desse intervalo. Logo, 1 é interior a A, ok? Muito bem. Agora observe que esses dois exemplos aqui, que é o 2 e o 3, eles estão pegando valores extremos, estão considerando as aderências, os valores extremos.
Então, neste caso, eles não são pontos interiores, tá? Então, no caso, nem o 2 e nem o 0, eles são considerados pontos interiores. E uma explicação para isso é que eles não estão dentro dessa bola aberta, tá? Logo, o 0 não é interior a A, né? E 2 não é interior a A. Mas para ficar mais fácil de você entender, quando você pega esse intervalo aqui que é fechado, sempre esses pontos extremos ou de aderência, eles não são considerados pontos interiores, tá bom? Fica mais fácil de entender assim. Então, o ponto A pertencente a A é interior a esse conjunto A, o subconjunto de M, se existe uma bola aberta centrada em A, interiormente contida em A. Os pontos interiores possuem espaço livre ao redor ao redor dentro do conjunto, né? Aqui considerando os valores todos que estão aqui dentro de A, ok? Então 1 é interior, o 0 e 2 não são interiores. Então grave isso. Tudo que tiver nas extremidades, eles não pertencem à região interior. Então essa seria uma definição bem simples de pontos interiores. Vamos ver agora o que seria conjuntos abertos, ok? Um conjunto A está contido em M, então novamente aqui a nossa figura é aberto quando todos os seus pontos são interiores. Assim, para cada A pertencente ao conjunto A, existe um R maior que zero, tal que essa bola aberta está contida em A. Vejam que sempre tem que ter esse pré-requisito da bola aberta dentro desse subconjunto, né? Então, uma bola aberta está interiormente contida no conjunto A. Assim, A é um ponto interior a A. Tá? Então, eles são chamados de conjuntos abertos. Essa seria a definição. E aí tem alguns detalhes importantes que vocês não podem esquecer. Então, por exemplo, o intervalo 0 e 1 ele é aberto à esquerda e à direita. Então, ele é aberto em R. Ok? Um conjunto R é aberto. Então, o R, que é um conjunto infinito à esquerda e à direita, ele é, por definição, considerado aberto. O vazio também é considerado aberto, ok? Um disco que é menor que 1, não considerando o 1, ou seja, a aderência, ele é um conjunto aberto, tá? Também um exemplo de um conjunto que não é aberto, porque está considerando os valores extremos, os valores de aderência. Então, o intervalo 0 e 1 não é aberto, ele é fechado, tá? É um conjunto fechado. Então, veja que essa questão de conjunto aberto está muito associado também aos extremos, né? Não só a bola aberta dentro dele, mas também essa questão dos extremos, ok? Aqui seria um resumo, né? Um conjunto aberto quando todos os seus pontos são interiores. E cada ponto do conjunto existe uma bola aberta contida nele. Tá? Cuidado com isso. Os pontos da fronteira geralmente não pertencem aos conjuntos abertos. Então, por isso que ele é um conjunto aberto. Você não tem considerando essas suas extremidades, né? E aí vem a definição de conjuntos fechados. O que é um conjunto fechado? De uma maneira simples e bem boba, é quando ele não é aberto. Se ele não é aberto, ele é um conjunto fechado, né? Mas vamos lá. Um conjunto F pertence contido em M, é fechado quando o seu complementar é aberto. Ou seja, um é complementar do outro. Se você tem um conjunto aberto, você tem o seu complementar que é fechado. Tá? Então aqui, por exemplo, nessa figura, considerando que isso aqui for fechado, essa aqui que está com azul mais escuro, esse que está um azulzinho bem mais claro aqui seria o conjunto aberto, e aqui seria o fechado. Tá? Aqui também o complementar, né? Isso aqui seria o significando de complementar. Lembra isso aqui lá de probabilidade condicional, que fica mais fácil de entender. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos, então o intervalo 0 e 1 ele é fechado, porque está considerando os pontos de aderência, as extremidades. Então essa parte de fora aqui, ó, a esquerda e a direita, ele é o complementar, então ele é aberto. Se esse aqui é fechado, o complementar de ele, que vai fechar o conjunto R, o conjunto universo, ele obviamente vai ser aberto. Esse aqui é fechado,
por definição, como eu falei, o conjunto R é aberto e é fechado ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece com o vazio, tá? Gravem isso. O vazio também é aberto e também pode ser considerado fechado. Aqui nós temos um quarto exemplo, só que agora eu estou considerando a circunferência e o círculo, eu estou considerando a região interna e o aro, né? Ou seja, a circunferência. Então veja que é diferente nesse caso aqui, ó. Isso aqui é a forma da circunferência, né? X ao quadrado, mas o quadrado menor que 1, você não está considerando 1, então ele é um conjunto aberto. Já aqui eu estou considerando 1, então ele é um conjunto fechado, tá? Exemplo de um conjunto que não é fechado, então, nós já vimos no slide anterior, 0 e 1 aberto à esquerda e à direita não é fechado, pois não contém os pontos de aderência, tá? E aí, se esse aqui é um conjunto aberto, de 0 ao infinito negativo e de 1 ao infinito positivo são seu complementar, que não é aberto, obviamente vai ser fechado. Aqui nós temos um resumo, tá, do que a gente acabou de falar. O F contido em M é fechado somente se o seu complemento é aberto. Conjuntos fechados contêm todos os pontos de aderência, né, internos e aquele ponto de aderência, os extremos. Os intervalos fechados são fechados, os intervalos abertos são abertos. Ok, aqui está aqueles exemplos que a gente viu, ok? Para que fique bem fácil de entender. Indo para o final, vamos ver algumas propriedades dos conjuntos abertos e fechados. Então isso aqui é só para complementar o que nós falamos. Então o conjunto vazio ele é tanto aberto como fechado. O conjunto M, o conjunto universo, o conjunto dos reais, dos racionais, dos naturais, são abertos e fechados, são os conjuntos maiores. A união de conjuntos abertos é aberto, tá? A união de conjuntos fechados é fechado. A intersecção de conjuntos abertos é aberta. E a intersecção de conjuntos fechados também é fechada, tá? E aqui vem essas observações que é repetição do que já foi falado aqui em cima, ok? Vamos agora ver o último conceito aqui, que é o conceito de conjuntos limitados. Está muito atrelado ao conjunto fechado, né? E aberto, ok? Muito bem. Então, conjuntos limitados e diâmetro. Seja MD, com um conjunto M, né, tendo uma métrica dentro, um espaço métrico, A contido em M, um subconjunto. Um subconjunto de A de M é limitado quando existe um R maior que zero, tá? Tal que essa métrica é menor ou igual a R. Então aí já define um tamanho menor. Tá? É a ideia de uma coisa mais limitada. Isso significa que as distâncias entre os pontos do conjunto não crescem indefinidamente. Então a gente tem aqui um conjunto limitado. Observe que vocês têm uma bola aqui, aberta de raio R, que contém todo o conjunto A, né? Aqui já é um conjunto ilimitado, não tem limites em relação a essa distância, né? A distância é maior que R um do outro. E aí, como é limitado, vai existir um diâmetro. A gente vamos chamar de diâmetro, que é o dobro do raio. Então, o diâmetro vai ser igual ao supremo, né, medida suprema dessa distância de xy, tá? Xy pertencente a A. O diâmetro é finito, o conjunto é limitado. Aqui que a gente tem um resumo do que a gente falou, tá? Se o A é limitado, então existe um R positivo e ele tem que ser menor ou igual à métrica. A ilimitado existe uma bola aberta, né, que está dentro desse conjunto, dentro desse espaço. Se o diâmetro for menor que infinito, é limitado. É uma coisa bem óbvia, né? Agora, se o diâmetro é infinito, é porque ele não é limitado, não tem nem como medir ele, não é limitado. Aqui nós temos alguns exemplos, então, por exemplo, o intervalo menos 13 e 3, ele é limitado, e o diâmetro 3 mais 3, 6, tá? Aqui nós temos também um outro exemplo parecido, circunferência, o diâmetro também vai ser 6, que seria uma réplica desse primeiro exemplo, só que agora dentro de uma circunferência, aqui é numa reta, né? Também é limitado. O conjunto R não é limitado, óbvio, né? Infinito à esquerda e à direita,
E esse conjunto aqui, por exemplo, olha que interessante, ele é fechado à esquerda, mas à direita, porque tudo que é infinito é aberto, não tem como fechar. A gente não sabe onde que vai parar o infinito. Então esse exemplo aqui, embora ele seja fechado à esquerda, ele é um conjunto que não é limitado, tá? Por causa desse infinito aqui, ok? Muito bem. E aí nós temos essa comparação de conceitos que vocês podem olhar aqui, tudo que foi visto é como se fosse um resumo, né? Observe que os conjuntos aqui, ó, que são com intervalos abertos, eles são abertos, tá? Não é fechado, é limitado pela sua própria estrutura geométrica. O fechado também é limitado, tá? Mas ele é fechado, ok? Porque ele está incluindo as aderências 0 e 1. E aqui o que nós comentamos, por exemplo, os reais ou o conjunto universo em questão e os vazios são tanto fechados como abertos, tá? E ele, os reais não é limitado, o vazio não tem elemento, ele é limitado. Aqui nós temos um exemplo que eu já tinha comentado e aqui um outro exemplo interessante, ó, que ele é fechado à esquerda, desculpa, ele é aberto à esquerda e fechado à direita. Então ele não é aberto porque ele tem um fechamento aqui no 1, né? Ele é limitado porque ele vai de 0 a 1. Tá? Então a gente tem esses exemplos representados aqui em cima para vocês verem. Aqui seria uma interpretação geométrica de aberto e de fechado. Tá? Está muito associada essa questão, como eu já disse, da bola aberta dentro deles e a questão da aderência, né? Ou seja, as suas extremidades, tá bom? Aqui a gente tem um exercício para a gente fechar aqui a nossa aula. Prestem bem atenção nesses exercícios, porque será a avaliação de vocês valendo nota, que vai ser colocada aí no NEAD. Então nós temos um exemplo aqui de 2 a 5, ele é aberto, porque não está incluindo o 2 nem o 5. Ele é fechado? Não, não é fechado, né? Ele é aberto. Ele é limitado? Sim, porque ele vai de 2 a 5, né? Então nós temos um diâmetro 3 aí. Segundo exemplo, observe que ele é fechado à esquerda e fechado à direita. Então ele é um conjunto aberto? Não, ele é fechado sim, porque está considerando as aderências 2 e 5. Ele é limitado? Sim, também com diâmetro 3, né? 5 menos 2, 3. Terceiro exemplo, observe que é a forma da circunferência e não está incluindo aqui o limite, né? Ou seja, tem que ser menor que 1, não pode considerar a aderência. Então ele é um conjunto aberto, né? Não é fechado e ele é limitado, cujo diâmetro é 2. 1 mais 1, 2. O quarto exemplo, parecido com esse aqui, só que agora está considerando a aderência, ó. Forma da circunferência igual a 1. Não é um conjunto aberto, ele é fechado, porque eu estou considerando a aderência, e ele é limitado também com diâmetro 2. Então aqui, para finalizar, está aqui um resumo desses 4 exercícios. Eu acho que não é tão complicado. Espero que você tenha entendido e vamos para a nossa próxima aula. Bom